De volta com o Educador Entrevista, sexto bloco, vamos falar um pouquinho a respeito da eleição do Conselho Tutelar ocorrida nesse final de semana. Ao longo da semana nós vamos conversar aí com os conselheiros e conselheiras eleitos, não é, que se disponibilizarem a participar aqui do programa. Começamos com a Thaís, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, pessoal, boa tarde, obrigada por convidar, muito bom estar aqui sempre. Thaís, queria começar falando da eleição em si, não é, com uma adesão muito maior do que a última, né? Cerca de quase 1.000 pessoas a mais foram votar. Isso. Nossa, eu fiquei muito feliz. Isso é, como eu estava te falando, a gente está caminhando para uma cidade que tem conscientização da importância de votar, né? Como não é obrigatório, muitas pessoas não vão. E é necessário a pessoa ter esse momento de falar, olha, eu posso não ter filho, eu posso não precisar desse órgão, mas eu posso participar, votando, né? Exercendo minha cidadania, indo lá votar em pessoas que eu acredito que são capazes, porque o formato, Luciano, é de político, né? Parece que a gente é político, parece que a gente é vereador, mas nós não somos. E não é também, o conselho não é um trampolim para você virar vereador, nada disso. Mas o formato é por quê? Para a comunidade escolher as pessoas que vão exercer. Mas antes, Luciano, todos nós ali passamos por uma avaliação de conhecimento. Então, de certa forma, houve uma prova. Mas, além da prova, diferente do concurso, o que eu acho legal, é as pessoas decidirem quem vai servir a comunidade, né? Exatamente. É uma conjunção das duas coisas, né? Você tem, de fato, que fazer uma qualificação, tem que fazer uma prova e aí se candidatar. Quem dera todos os cargos seguissem esse ritual, né? Para que, de fato, se prove que, né, tem o perfil para a função. Uma questão também interessante, e é que a gente vê aí, né, que, do funcionamento desse perfil, é que vocês começaram em 23 e terminaram em 10. Isso. Né? Isso. Houve algumas desistências, Isso. né? Né? Que mostra também isso, né? O quanto passar por esse processo é importante para mostrar a responsabilidade, as dificuldades, todo o percurso. Isso, não é simplesmente eu quero. Você vai ter que ser avaliado, né? Tem que entregar vários documentos, currículo, formação. A cada 4 anos abre inscrição, né? Para você poder se candidatar. Passo por todo esse processo e fico feliz que mais uma vez, eu passei por todo esse processo. Queria agradecer também todo mundo que foi votar, né? Que deu esse apoio. É muito importante. E é interessante que a gente ficou no limite, né? Porque, na verdade, o que se disputou foram as vagas de conselheiros, né? Porque todos estão no conselho, né? 5 foram eleitos e 5 são suplentes. Isso. Era uma coisa que todos nós, a gente já estava ciente, né? Os 10 candidatos iam estar como conselheiro. 5 atuante e 5 suplente, mas a capacitação, né, que vai ser oferecido em janeiro é para todos. Até mesmo porque qual que é o papel do suplente? Se houver desistência nesses 4 anos, afastamento de saúde, né? Ou qualquer tipo de afastamento. Dificuldade de alguém dos 5 que estão exercer, entra o próximo, né? Então, é bom porque como são 4 anos, né, Luciano? Pode acontecer muita coisa. Sim. Então, é necessário ter esses 5 já eleito também pela sociedade. Sem sombra de... Imagine se não tem suplente, se tem algum problema, você tem que... Fazer outra eleição. Chamar um processo eleitoral por um prazo menor. Isso, não é verdade. E teria toda uma dificuldade. Também é interessante a gente destacar, e a gente falava disso, que é uma eleição que as pessoas não são obrigadas a votar, ou seja, saíram voluntariamente para exercer aí o seu direito democrático, num dia que choveu, né, choveu muito, não é? Então, assim, tudo atípico, né? E ainda assim com um número de eleitores muito expressivo. Nossa, eu fiquei muito constrangida. A gente que é candidato fica constrangido por quê? A gente sabe que, como ser humano, não é para nós que as pessoas estão votando, né? É para realmente para a cidade. Então, assim, a pessoa sair debaixo de chuva, a gente correndo na chuva. Assim, você fica, meu Deus, isso é importante, esse trabalho é importante. E isso também tem que gerar na gente uma responsabilidade, porque cada voto também coloca sobre nós o quê? Que essas pessoas agora podem fiscalizar nosso trabalho, né? Podem cobrar, as pessoas têm que ter acesso a gente, né? Tanto lá no nosso horário de trabalho, porque essa pessoa votou, né? Então, isso é bom.
Exato, exato. Também é uma questão que a gente conversava aqui até durante o intervalo, né? A organização esse ano da votação, né? Então, o pessoal do CMDCA está de parabéns, não é? A parceria com a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral auxiliando aí com as urnas, com toda a logística. Sim. Fez toda a diferença, o resultado saiu rapidinho. Nossa, verdade. O resultado foi rápido, a dinâmica do dia, o apoio deles durante todo, né, o dia ali, para nós que é candidato é importante, porque já não é obrigatório. Se dificultar, né, para os eleitores, as pessoas acabam não ficando, né, vão embora. Então, ser urna eletrônica também ajudou muito. E eu acredito assim, eu não vi assim. Eu acho importante ter as pessoas falando assim, o conselho podia ser igual ao concurso, entrar e ficar lá para sempre. Eu não concordo, porque eu aprendi, já estando no conselho, que esse tempo de eleição, ele não é só para candidatar, mas ele também traz uma propaganda sobre o que é o órgão. Ele dá um momento de todo mundo falar, o que é isso? Porque realmente, se não faz eleição, ninguém quer saber nem o que é. Né? Então, assim, eu acho interessante esse momento de não fazer campanha só sobre o eleitor, mas falar sobre o que é o órgão e a importância dele para a nossa cidade. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque isso, né? Entender o funcionamento ajuda na rotina do conselho, porque a gente já viu várias vezes, né? O conselho ter problemas de executar o seu trabalho, justamente porque as pessoas não têm a noção da função. Sim. E querem que execute coisas que não é da função ou criam problemáticas que vão além da função. Eu aproveitei esse meu tempo de campanha e não foquei só em mim, eu foquei em falar sobre o que é o conselho, porque isso, de certa forma, é uma responsabilidade do candidato, eu vejo. Porque eu preciso também esclarecer o que a pessoa está indo votar. Né, para o que ela está indo votar. E as pessoas precisam entender, e eu sei que é difícil, e eu entendo, mas o Conselho Tutelar ele é um órgão que faz justiça administrativa. E quando você fala que o Conselho faz justiça administrativa, é um choque para as pessoas. Porque tem aquela visão que Conselho é carro de polícia de criança, que Conselho é táxi de criança, e não é, entendeu? Então, assim, é um trabalho que às vezes é muito mais atrás do computador, do que realmente uma ação de... que as pessoas imaginam do Código de Menores, né? Pega meu filho, eu não quero mais ele, eu não quero mais, vem buscar, né? Justamente, né? E ter essa compreensão, né, do próprio ECA. A gente vê muitas vezes um discurso de defesa, né, da criança e do adolescente sem o conhecimento do ECA, ou muitas vezes falando contrapontos do ECA, que foi elaborado pensando em toda uma gama de problemáticas do país, né? Ele Sim. não surgiu do nada, né? Ele levou em consideração questões de dados, de referências para ser elaborado. Eu acho o ECA muito bonito, eu realmente acho. A gente ainda não consegue exercer ele 100% no Brasil. É uma coisa assim que está numa luta, né? O ECA tem só 33 anos, ele é jovem ainda, né? Mas assim, vamos dar um exemplo de uma coisa que acontece muito nas famílias. Você que é pai e mãe, está assistindo a gente, vai falar essa frase famosa e às vezes nem sabe por que fala. Eu não posso nem corrigir meu filho. Como que eu vou corrigir meu filho? Eu não posso porque se eu bater nele, Conselho Tutelar, eu vou ser processado. Então, o filho acaba se envolvendo com coisa errada e os pais pegam uma justificativa muito mentirosa, né? Dizendo o seguinte, eu não eduquei, eu não cuidei do meu filho está nesse caminho porque vocês não deixaram eu corrigir. Mas a gente tem que entender que a lei vai falar de agressão física e maus tratos. Né? A gente viu o que aconteceu com o Henri Borel, existe a lei do menino Henri Borel, como foi grave aquilo, né? O menino era espancado. Então, a lei é por causa disso, porque se perde a mão, coloca a mão, já que tem de casos de que mordia a cabeça da criança. Então, assim, põe a mão na frigideira, da criança na frigideira. Então, isso não é educação, isso é punição. Então, você deve corrigir seu filho. Como? Através de conversas, através de limites. O que é limite? Tira o celular, tira o Wi-Fi, né? Coloca horário para ficar na televisão. Não pode colocar a culpa, não posso bater. Não, você não pode tratar com violência, você tem que corrigir. Né? E a correção ela não é de forma de espancamento. A criança nem sabe por que ela está apanhando.
né? Exato, exato. E de fato, não é? Você pode punir, você pode colocar de castigo, Sim. etc. Tem várias maneiras que não exigem violência e que vão educar de fato, sem gerar traumas, né, de uma maneira saudável. Eu acho que os pais podem ter o respeito e devem ter o respeito dos filhos. Os filhos não podem mandar em pai e mãe. É um absurdo o filho escolher o que ele vai comer. O filho escolher, ele não quer agora. Não, ele é uma criança, ele não sabe o que é melhor para ele. Né? Você não vai deixar seu filho comer algo quente só porque ele está chorando, né? Vai fazer mal, vai queimar a língua dele, ele vai chorar depois. Então, a gente sempre fala para os pais, olha, limite e regras não tem nada a ver. O ECA é a favor dos deveres da criança. O ECA é a favor da criança ser protegida, mas também ser educada. Os pais de hoje, eles estão terceirizando a educação. Eles acham que escola... que a palavra educação da escola não é a educação de casa. A educação da escola é uma formação da pessoa ter conhecimento. Não é uma educação de regras e limite. Né? É uma educação pedagógica. Acesso ao conhecimento e à informação e a possibilidades. Agora, educação familiar é dentro de casa. Como? É igual a gente falou, põe de castigo. Que tipo de castigo que não pode? Você vai ficar sem comer um dia todo. Sim, é maus trato isso, tirar da criança o direito de se alimentar. Né? Então, esse é um tipo de castigo que não se deve fazer. Então, a lei, pessoal, é para isso. É para trazer essa regularização do que é maus tratos. O que não pode. Mas correção deve corrigir sim. Eleição foi agora, mas quando vocês tomam posse oficialmente? O novo mandato começa dia 10 de janeiro de 2024. Perfeito. Então, ainda a gente termina esse mandato. Muito bom, não é? A gente percebe aí, né, que dos 5, 4 foram reeleitos e um não disputou, né? Ou seja, acabou abrindo uma vaga nova, dando um perfil aí para a cidade que, de certa forma, as pessoas aprovavam o trabalho dos atuais conselheiros. Sim, isso é verdade. A gente fica muito feliz, muito grato. As pessoas vão entender que o conselho não é 5, ele é 1. Então, é um trabalho conjunto de muita luta, né? E a gente tem construído aí um trabalho realmente de exercer algo para a cidade, de garantir os direitos da criança e do adolescente. E a gente ficou muito feliz com o resultado, isso com certeza. A Lúcia aqui parabenizando pela reeleição. E colocando uma questão que a gente falava no último bloco, né? Dessa questão de, além de atender, ter que explicar às pessoas toda vez os limites, o que pode, o que não pode ser feito, e que tem responsabilidades que são de fato da família e não do conselho. Isso, Lúcia, realmente, toda vez a gente tem esse discurso de falar, olha, tem coisas que realmente o ECA pode ajudar e tem coisas que é estrutura familiar, cultural, a família, vamos falar assim, a criança está com 10 anos, aí a mãe vira e fala, olha, ele não quer mais ir para a escola. Tá, mas calma aí, ele não quer? Ele tem uma questão de saúde mental? Ele está doente? Ele está com dor? Não, então por que ele não quer? Será que é porque ele, né, tá tomando, ele já tem vontade, a criança pequenininha, ela já não quer pôr a roupa que você escolhe. E aí, o problema é que a criança vai ganhando força quando os pais falam, então você não quer, então tudo bem. Não, precisa falar, olha, é importante, você tem que ir, né? Você não vai entender hoje, mas mais para frente você vai entender. Só que os pais hoje não estão cansados, né? Vamos falar assim, cansou antes da hora, porque o filho é para sempre, até depois de 18, né? Quem é pai sabe, chega nos 18, não muda nada. Ainda é filho, ainda você vai se sentir responsável, então é um trabalho para sempre. Exatamente. Também aqui Miriam parabenizando aqui pela reeleição e colocando da dinâmica de funcionamento, né, que é uma questão que a gente falava, como é que funciona a questão dos horários e em especial a questão dos plantões que vocês têm, né? Obrigada, viu, Miriam? Como que funciona? O Conselho Tutelar, ele é um órgão que ele não pode parar. Tá? Então, ele funciona 24 horas de segunda a segunda. Horário comum, horário que as escolas, creche, né? Horário de trabalho comum e presencial é na sede do Conselho Tutelar, das 8 às 6, tá? Então, ele também não tem horário de almoço. O que acontece é que, às vezes, a gente está em alguma reunião ou visita, mas nós temos uma secretária, né, que também tem os telefones, né, a gente pode disponibilizar, é 3662-8561 ou 9999-62420.
O fixo funciona em horário comercial. O celular, qualquer horário que ligar, até mesmo de madrugada, aí ele está funcionando. O que acontece? Final de semana é plantão que vai trocando turno um conselheiro. Então, como nós somos 5, plantão noturno e final de semana, a gente tem uma escala interna que vai gerando, mas em nenhum momento o conselho tutelar fica fora de plantão. Está sempre em horário de trabalho. Exatamente, não é? E que de fato, não é? Por isso que as pessoas têm que entender também a dimensão dessa responsabilidade, porque raros são os trabalhos que têm uma escala tão puxada. Sim, é verdade. Ele é o plantão, ele é realmente para emergências, porque pode ter um abuso sexual, né? Uma questão de... A gente já teve aqui, alguns anos atrás, uma criança que foi encontrada na rua por um senhor que ligou de madrugada, que a mãe simplesmente saiu para usar droga e deixou a criança. Por volta de 3 anos, com um estranho, por volta das 3 da manhã. Então, assim, tanto a gente como a guarda, a polícia, nós somos acionados porque nós precisamos tomar uma medida, encontrar a família. Então, é para esses casos específicos de emergência, né? E também aqui o Luiz Pedro perguntando isso, né, na questão de retirada de guarda, que muitas vezes não é o conselho que faz, é a justiça, né, mas o conselho encaminha a problemática. Ele pergunta se tem sido uma questão rotineira. Muito rotineira, é uma coisa que nós temos muita procura e a gente acaba sabendo muito, então a gente não deixa de orientar. Apesar de não sermos advogados, não ser da nossa competência, a gente não deixa de falar os caminhos e o que a gente já sabe do trâmite, como que é. O Conselho Tutelar, Luciano, ele é um órgão não jurisdicional. Isso vai dizer que a gente não faz parte do poder judiciário e a gente também não pode entrar em questões litigiosas. O que é o litigioso? 2 adultos que querem uma mesma coisa. Então, quando os pais me procuram, eles falam assim, ela não deixa, a gente se largou ontem, eu quero ficar com a menina. O que a gente fala? Olha, ela é uma boa mãe? A criança está na escola? A criança tem marcas de agressão? Está sendo violentada? Toma algum medicamento, está com falta de vacina? Não, ela é uma ótima mãe, só que eu quero a guarda. Falei, olha, se não tem nenhum direito violado, eu não tenho como agir. Porque se você falar para mim que a mãe é uma mãe que está colocando a criança em risco, não manda para a escola, eu posso intervir. Agora, a criança é bem cuidada, só que você quer ficar com a criança, ou você quer guarda compartilhada, ou você quer visita de 2 em 2 dias, ela não quer deixar. Aí a gente orienta, procure o seu advogado e entra com o pedido de guarda. É uma questão judicial. Conselho tutelar não dá guarda. Nós nunca vamos chegar na casa de alguém e falar assim, me entrega seu filho que eu vou dar para fulano porque eu conheço ele ou ele é mais legal. Não. O conselho só vai se houver denúncias de violação de direito. Aí as pessoas falam, então é guarda. Não, a gente vai intervir. Se a criança estiver numa casa que ela está em maus tratos, sim, aí a gente consegue tirar a criança de lá e colocar provisoriamente na família extensa, que pode ser o pai. Porém, não é guarda ainda. Ele vai ter que entrar na justiça e pedir a guarda de qualquer jeito. Vânia, para encerrar, Thaís, perguntando a respeito de local de funcionamento, telefones, para quem tiver alguma necessidade. O Conselho Tutelar, atualmente, ele está no SIAC, no 2º andar, onde fica também o cinema da cidade, de frente à Praça Matriz. Perguntou também dos telefones? Isso, de algum. 3662-8561, 99996-2420. Perfeito, né? Lá funciona horário Sim. comercial e o celular você pode ligar a qualquer momento. Muito bom. Thaís, quero agradecer a participação, em seu nome aí, parabenizar todos os eleitos. Nós vamos conversar com todos que se disponibilizarem, que quiserem vir ao programa, mas a gente agradece sempre a atenção que tem para conosco. Muito obrigada, viu, Luciano, pelo convite. Obrigada a todos vocês de Batatais que se envolveram. Me coloco à disposição também e que a gente possa aí fazer da nossa cidade uma cidade segura e realmente assim com direitos para as crianças e adolescentes.